Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões nesse mês de novembro, com o tema Põe a sua casa em ordem. Algo muito importante, um princípio importante, colocarmos a casa em ordem antes que se inicie um novo ciclo do novo ano, né? Uma nova estação. Aqueles que esperam um novo de Deus, que esperam coisas novas, devem pôr a sua casa em ordem. Nós estamos falando a respeito de pôr em ordem o nosso jardim espiritual, que é o nosso homem, a nossa casa espiritual, o nosso homem interior. E nós estamos falando a respeito dos privilégios de cuidar do nosso jardim espiritual. Por que é tão importante pôr em ordem o nosso homem interior, colocar a nossa vida espiritual em ordem? Nós falamos sobre um privilégio na sexta passada e hoje nós vamos então acabar esse momento de meditação falando a respeito então dos outros privilégios. Uma coisa importante de nós estarmos colocando em ordem esse setor tão importante na nossa vida é que nós estaremos nos disciplinando, colocando então como algo importante, central em nossas vidas, porque é muito importante nós cultivarmos e mantermos a nossa amizade vital com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então, a disciplina, colocando em ordem o nosso homem interior, é isso que nos dá essa garantia de que estaremos, então, em profundo amor, amizade e relacionamento com o próprio jardineiro, que é Jesus. Nisso, Davi, né, ele é um bom exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Ele teve plena consciência de que ele perdera o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus ao pecar com Betseba. E ele não suportou por muito tempo a situação. Logo, ele foi correndo para Deus, com brados de confissão, de súplica, de restauração. Ele queria de volta aquela intimidade com o Senhor. Para ele era muito importante não perder a alegria da salvação e nem a presença do Espírito de Deus em sua vida interior, porque ele sabia que era o próprio Deus que estaria com ele. Terceira coisa importante, terceiro privilégio que nós perdemos por causa de não estarmos limpando ou colocando em ordem a nossa vida espiritual, é que nós perdemos o temor. Nós perdemos o temor a Deus, que é o princípio da vida. E também acabamos perdendo o senso de responsabilidade diante de Deus. Começaremos então a nos esquecer de que tudo aquilo que temos e somos vem das suas bondosas mãos. E logo nós caímos no erro de pensar que tudo é nosso. Em quarto lugar, quando nós permitimos a desordem na nossa vida espiritual, em nosso espírito, isso também pode nos levar a perder a consciência das nossas verdadeiras dimensões em relação ao nosso Deus, ao nosso Criador. Assim, nós acabamos esquecendo o valor que nós temos perante Deus e a nossa condição especial de filhos de Deus. Quando nós esquecemos dessas coisas, nós caímos nos mesmos erros cometidos pelo filho pródigo. E acabamos então fazendo uma série de decisões desastrosas, com danos
e muitas vezes com dolorosas consequências. E por último, não colocar em ordem no âmago do nosso ser nos leva a perder as reservas espirituais, perder as poucas energias para suportarmos os momentos de crise. Nós perdemos a força espiritual, a energia, a coragem diante dos fracassos, das humilhações, dos sofrimentos, muitas vezes da perda de um ente querido e também da solidão. Como foi diferente a solução de Paulo, a situação de Paulo quando esteve na prisão romana. Todos o haviam abandonado. Muitas vezes nós temos esse sentimento de abandono, mas ele tinha uma certeza profunda e absoluta de que ele não estava sozinho. E sabe de onde vinha essa certeza? Vinha dos seus muitos anos de disciplina espiritual, durante as quais cultivava o seu jardim, criando ali, no meio da prisão, então, um jardim secreto, um lugar onde ele se encontrava com Deus a sós, onde ele meditava na palavra de Deus, na oração, muitas vezes no jejum forçado, por pior que fossem as adversidades exteriores, Paulo permanecia em plena comunhão e sabia que ele não estava só. Mas o que será que é preciso para cultivarmos bem o nosso jardim? Uma delas, pode ter certeza, é ter a plena confiança da presença do Espírito de Deus, de que nós estamos na presença do Espírito Santo. Quando ele se está presente, quando ele se acha presente no nosso jardim, as colheitas, elas se tornam regulares. Também as podas, também a limpeza. Ele repara, ele restaura. E que fruto será que nós podemos colher quando nós cultivamos o nosso jardim na presença do Espírito de Deus? Pode ter certeza que nós vamos colher coragem, nós vamos colher esperança, nós vamos colher amor, nós vamos colher resistência, gozo, muita paz, autocontrole e principalmente a habilidade de saber discernir entre o bem e o mal. A verdade, ela é nos revelada muitas vezes por alguns princípios que nós encontramos no livro de Provérbios. Nesse jardim é muito importante que nós possamos encontrar a sabedoria de Deus, ouvindo a voz, a direção, a instrução, a correção do Espírito Santo de Deus. A sabedoria entra no nosso coração e o conhecimento, então, se torna tão agradável à nossa alma que ela não mais sente solidão, seja em que lugar você esteja. Provérbios 24, 3 e 4 nos diz assim: como a sabedoria, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Se nós sabemos que é no nosso espírito que nós temos a nossa consciência de Deus, e ali é onde o Espírito de Deus habita, o lugar aonde ele habita é um lugar de paz, é um lugar de refúgio. Jesus, ele foi uma pessoa que, sem dúvida, cultivou essa disciplina do Espírito. Mas o que será preciso? O que é preciso para nós cultivarmos o jardim interior do nosso mundo particular? Será que
precisaremos das pressões da vida para reconhecermos que precisamos parar e pôr em ordem a nossa vida espiritual. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele sabe como cuidar do seu jardim particular. Mas como é que se dá esse disciplinamento do espírito? Amanhã, então, nós daremos início a esses novos tópicos da nossa meditação. Como que podemos cultivar esse jardim particular? Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Até agora falamos do privilégio que nós perdemos quando nós deixamos de cuidar, de cultivar o nosso jardim particular. Que Deus te abençoe e até amanhã.